nós vimos que o governo de Deus, Deus tem um governo do reino dele aqui nessa terra. Nós vimos que o reino dele é chegado. Jesus falou, o reino de Deus é chegado. Então, o reino de Deus está nessa terra. E Jesus disse, ele não está aqui nem ali. Este reino não é visível a olhos nus. Os nossos olhos não podem ver. Nós podemos chamar, é o reino da fé. Porque ele só vem pela fé. E fé nada mais é do que você crer na palavra de Deus. Só aqueles que creem verão a glória de Deus. E é interessante que esse governo de Deus, quem governa, a gente viu claro, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que governa o reino de Deus. É bom a gente ter este conhecimento, que é o Espírito Santo quem governa o reino de Deus aqui na terra. Porque homens se colocam como governadores do reino de Deus. Eles se acham os governadores do reino de Deus. E muitos dizem, nós somos os primeiros. Nós somos os primeiros. Como coisa, sou o primeiro, sou o melhor. Outros dizem, tem que seguir os nossos mantos, as nossas autoridades. Eles se colocando como os donos do reino de Deus. Se utilizam da palavra e se colocam como dono. Mas o verdadeiro governador do reino de Deus é o Espírito Santo. Nenhum homem tem o direito, a pretensão de se colocar como governador do reino de Deus aqui nessa terra. A não ser que tire as escrituras sagradas. Se tirar as escrituras sagradas dos nossos olhares, aí qualquer poderoso, qualquer tirano pode virar, tornar-se o governador do reino de Deus, segundo os seus próprios respectivos critérios. Mas enquanto a escritura sagrada estiver conosco, sendo facilitada como o é agora, que podemos tê-la na mão, podemos tê-la até no telefone, aí não. Aí a gente vai ver que o governador do reino de Deus aqui nessa terra é o Espírito Santo. Pois Deus já tinha dito, tudo é feito pelo meu Espírito. Tudo é feito pelo meu Espírito. Essa ideia tem que ficar clara, como estradas largas diante dos nossos olhares. Temos que ver que o reino de Deus é governado hoje pelo Espírito de Deus. Hoje o Espírito de Deus está aqui e ele veio para ficar. Pois Jesus disse, me convém que eu vá para que o Espírito venha até vós, o outro Consolador. É tão notória essa palavra de Jesus Cristo, o outro Consolador. O outro quer dizer uma pessoa, o Espírito de Deus é uma pessoa. Jesus diz o outro Consolador. E para destacar a personalidade do Espírito Santo, Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Olha só uma pessoa pode guiar outra pessoa em toda a verdade. Ele vai tomar do que é de Jesus Cristo e vai dar para nós. E Jesus disse em outra parte, ele vos fará lembrar as minhas palavras. Olha, a pessoa do Espírito Santo vai fazer nós lembrarmos as palavras que Jesus Cristo disse naquela época. É aí que vamos ter
o que alguns pregadores falam hoje de rema. É aquela revelação para o aqui e agora. Às vezes a gente não sabe que decisão tomar, mas a gente pede a Deus, e o Espírito Santo ilumina as Escrituras Sagradas. E de repente um caminho aparece diante dos nossos olhos, por onde a gente vai andar com segurança. Um caminho que se abre, esse é o rema. A palavra de Deus é iluminada. A candeia é iluminada pela luz do Espírito Santo. Esse é o privilégio de conhecer quem é que governa a igreja. É o Espírito Santo. Ele é o governador da igreja de Jesus Cristo aqui em nossos dias. Por isso que Jesus deu a parábola das virgens. E a parábola das virgens, essa parábola destaca 50% das virgens. E as virgens, nós sabemos, representam o corpo de Cristo. Elas estão andando sem o óleo, sem a luz do Espírito Santo. Ainda elas estão crendo nos seus mestres, nos seus doutores, nos seus doutrinadores, nos seus ensinadores. Elas não aprenderam a advertência de Apocalipse. Olha o que o Espírito diz à igreja. Cuide. Preste atenção ao que o Espírito diz à igreja. Elas não perceberam que elas são a igreja de Cristo. Elas não perceberam que hoje o Espírito Santo vive nelas. Elas não perceberam que o Espírito Santo habita nelas e tem ciúmes delas. Não perceberam. Então, por não perceberem, não sabem como o Espírito Santo as conduz. Então não são iluminadas, a sua candeia não é iluminada pela luz do Espírito Santo. Logo, como são virgens, são cristãs, estão no corpo de Cristo, elas têm a candeia, só que a candeia vem com fogo, que não é o fogo do Espírito Santo. Eu vou chamar de fogo estranho. É o fogo estranho, iluminado pela força, brilhantismo, doutrinas e ensinamentos de homens. E aqui eu volto ao que eu falei de Babel. Babel conduzindo estas virgens em nosso tempo. Através do quê? Através do ensinamento de suas doutrinas, seus dogmas, seus... E aí vem o papel do perfil de Babel. Babel tem suas várias camadas, são suas denominações, e cada denominação inteligente, ela tem o seu perfil, ela tem os seus doutores, seus doutrinadores, e contam histórias maravilhosas, fábulas maravilhosas, tudo para realizar o perfil, a intenção e propósito deles. Então se utilizam das Escrituras Sagradas, mas segundo o propósito de homens. Isto é Babel. Ela tem o mesmo objetivo que aquele dirigido pelo Espírito Santo. Babel quer chegar aos céus. Babel quer chegar a Deus. Mas com a luz do seu fogo. Com a luz do seu fogo estranho. E ela diz, dentro da área dela, ela é a governadora. Quem não se enquadrar no perfil dela, pula para fora. Nós queremos só pessoas que concordem com a gente. Quem não concorda, busca outra esteira. Na nossa esteira não fica. Então, assim temos os rios de cristãos, de virgens, sendo iluminadas por fogo estranho, sendo iluminada pela mente, pela capacidade do homem. E a parábola diz
que elas vão juntas até alta noite. Elas dormem junto. Mas de repente, ao grito: chegou o noivo chegou. Elas acordam atordoadas. E aí vê-se a grande diferença. Uma tem o fogo estranho, a outra não. A outra tem a óleo do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para ficar até o fim. E elas vão continuar com a luz do Espírito Santo, e sua candeia vai continuar brilhando. Então ela vai passar o resto de trevas que tem que romper, até que elas chegam lá, na porta aberta, através da iluminando a sua candeia pela luz do Espírito Santo. Elas entram pela porta aberta. A outra, pobre outra, ela tentou pedir o óleo emprestado, mas o óleo do Espírito Santo ninguém empresta. O óleo do Espírito Santo é pessoal. Por isso que Deus hoje trata de modo pessoal e único com a pessoa. Se você quiser conversar com Deus, entra no teu quarto, lá no teu quarto, tranca a porta, e você sozinho vai conversar com Deus, que vai te ver no culto. É um tratamento pessoal. O governo do Espírito Santo é assim, é um tratamento espiritual, é um tratamento individual. O Espírito Santo trata com cada pessoa. Você não precisa de mantos de homens. Você não precisa de luz de homens. Pois as Escrituras dizem que quem vai guiar você a toda a verdade é o Espírito Santo. Este é o fogo de Deus legítimo. Este é o óleo que deve iluminar a sua candeia, as suas Escrituras sagradas. E o Espírito Santo veio para ficar, ele vai ficar até o fim. E não só, ele não somente veio para ficar, mas como ele habita dentro de nós, dentro de cada pessoa. É um tratamento VIP. O Espírito Santo trata com cada pessoa como se ela fosse a única no universo. Ela vai nos guiar a toda a verdade. Ela vai nos iluminar, nos capacitar. De maneira que Jesus diz: se vocês forem levados perante os grandes deste mundo, não fiquem apreensivos com o que você vai dizer. Porque o Espírito Santo que está dentro de você vai falar pela sua boca. Aí nós estamos vendo a presença do governo de Deus aqui na terra. Como é que Deus conduz a sua igreja? Deus conduz a sua igreja pela luz do Espírito Santo. Quando a gente lê a Escritura Sagrada, o Espírito Santo vai jogar uma iluminação. E naquela luz, a gente vai se pegar, vai segurar aquela luz, como uma âncora. E a gente vai jogar essa âncora lá no trono de Deus e vai ficar segurando aqui. Isso é fé inabalável. A fé que vence o mundo, a nossa fé, a fé que vem pela luz do Espírito Santo, o governador da igreja de Deus aqui nessa terra. Assim, teremos o fogo divino dentro de nós. Assim, evitaremos sermos guiados pelo fogo estranho, pelo fogo da força dos homens. E naquele dia, esses que são dirigidos pelo fogo estranho, pela luz do fogo dos homens, pelo facho dos homens, vão ter aquela grande decepção. Vão se encontrar sem o óleo. Vão se encontrar sem o óleo. Então, hoje ficamos sabendo que quem governa o reino de Deus nessa terra é o Espírito Santo. É sobre a luz dele que nossa lanterna vai ser iluminada.